João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje um podcast maravilhoso da Palavra de Deus, trazida através do Espírito Santo do Senhor, onde você vai conhecer o maior mistério da Bíblia, onde o próprio João, ele coloca aqui um grande segredo, e nós vamos ler esse grande segredo aqui, através, agora lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 26, porque João, ele vem revelar para todos ali quem era verdadeiramente Jesus Cristo. E a palavra fala, Colossenses capítulo 1, no versículo 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança e glória. Como a própria palavra foi dita por João, que João não o conhecia, mas ele vem com uma missão para fazer a obra de Deus, batizando através das águas, fazendo um preparativo aonde Jesus seria apresentado ao povo de Israel. E ali Jesus estava, amados, oculto. Jesus estava perante toda a humanidade, perante todo o universo, guardado por Deus, guardado pelo Pai, pois Ele é o Filho unigênito, o Filho amado. E aqui nós começamos a entender, meu irmão, minha irmã, que quando João fala, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado, fosse apresentado, João ele faz um preparativo para que o povo pudesse a receber aquele que verdadeiramente é o nosso Salvador, aquele que deu a vida por mim, por vocês, aquele que realmente foi colocado, amados, para ser o libertador da humanidade. Porque a palavra fala em João capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho amado, o seu primeiro filho, porque Deus, quando ele se cria, juntamente com ele já é criado o Filho. E a palavra fala, no versículo 17, João capítulo 3, versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E há esse grande mistério que a humanidade, ninguém conhecia quem era Deus, que Jesus verdadeiramente era Deus aqui, amados, aqui na terra, porque a própria palavra nos diz, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Jesus já se coloca, amados, humildemente
falando que ele verdadeiramente é Deus aqui na terra. A própria palavra fala que Jesus se fez 100% homem e 100% Deus aqui na terra. E nós temos que começar a entender, meu irmão, minha irmã, que esse grande mistério que Deus está trazendo hoje para mim e para vocês, muitas pessoas ainda não conhecem. Mas esse era o mistério que estava oculto entre toda a humanidade. E até, amados, oculto perante o diabo. O diabo não sabia que Jesus era o próprio Deus aqui na terra. Porque a palavra fala que lá em Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o 11, que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E dentre algumas tentativas do diabo, para tentar tirar Jesus, sendo Deus, do caminho certo, do caminho correto. Ele não sabia que Jesus era o próprio Deus, ele mesmo não conhecia o mistério que esteve oculto desde os séculos, ele mesmo, o diabo, não conhecia Jesus. Bispo Moacir, mas como que se o diabo morava no céu, era Lúcifer, era o ministro de louvor de Deus, como que ele não conhecia Jesus? Justamente, meu irmão, minha irmã, Jesus estava guardado por Deus. Jesus estava ali, meu irmão, minha irmã, realmente, a palavra espiritualmente já nos mostra isso, porque se realmente Lúcifer, Satanás, conhecesse quem era Jesus, ele nunca ia falar a pior besteira da vida dele, como ele só fala besteiras, né? O diabo, tudo que ele faz dá errado, o diabo, tudo que ele faz, o tiro sai pela culatra, pode ter certeza disso, porque ele é um derrotado para todos aqueles que estão na presença de Deus, aceitam Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. O diabo sempre vai ser um derrotado, mas o diabo nunca falaria isso que ele falou para Jesus, lá em Mateus capítulo 4, versículo 8, sabendo, se soubesse que Jesus era o Filho unigênito de Deus, sendo o próprio Deus. E fala assim, Mateus capítulo 4, versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Os reinos desta terra, desse mundo, e disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha só, como que o diabo, se soubesse que Jesus era o próprio Deus, Criador de todo o universo, iria falar, eu vou te dar esse planetinha aqui, a Terra para você, se você se prostrar a mim. Jesus, com certeza, deve ter dado risada. Jesus deve ter por dentro, fala, coitado, você não sabe quem eu sou. Você não sabe que eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você não conhece o mistério do meu Pai. Você não conhece o meu mistério com o Pai. E no versículo 10, Jesus diz assim, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram ao Senhor Jesus. A palavra fala, amados, fazendo aqui aspas nesse momento, que resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir ao diabo. Através do que? Através de Jesus, através do Espírito Santo, morando, habitando dentro de nós, Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Trindade habitando dentro de mim e de vocês.
resistir ao diabo, ele fugirá, como Jesus, aqui dentro da palavra, resistiu ao diabo, ele bateu em retirada. E nós conseguimos entender, amados, cada vez mais, que aqui no versículo, Colossenses capítulo 1, no versículo 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Quem são os gentios? Somos eu e vocês. Deus quis revelar esse mistério para nós, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo habitando entre nós, Cristo habitando em nós, é a nossa garantia da glória futura e da vida eterna. Somente a presença dele em nós e a nossa contínua comunhão com ele podem dissipar qualquer dúvida quanto a irmos para o céu. Não vai ter dúvida, nós iremos para o céu, amados, tendo Jesus habitando dentro de mim e de vocês. Quem tem a Cristo também tem a vida eterna. Olha só, através desse grande mistério que Deus está revelando verdadeiramente para mim e para vocês, o maior mistério da Bíblia, que Deus está aqui revelando para nós, no oculto e no profundo, em Colossenses capítulo 2, no versículo 2 e 3, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Olha só, o grande mistério de Deus. Ele nos traz esse conhecimento que é Jesus Cristo. Ele é a plenitude da inteligência. Olha só, no versículo 3 fala assim: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da inteligência e da ciência. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã, a partir que nós conhecemos qual é o grande mistério de Deus, entendemos que Jesus Cristo, ele estava guardado por Deus sem ninguém conhecê-lo. Quem é Jesus Cristo? Pois Jesus Cristo, ele é, meu irmão, minha irmã, desde Gênesis a Apocalipse. E nós vamos ver isso daqui. Mas muitos não entendiam. Ele é a rocha. Ele é a fonte da água da viva. Ele é a fonte da água da vida. Ele é aquela nuvem que andava sobre o povo de Israel no deserto. Ele é a coluna de fogo. Ele é o grande mistério que as pessoas não compreendem, não entendiam, não sabiam que era Jesus, mas Deus vem fazer nos revelar verdadeiramente quem era esse grande mistério através da sua palavra aqui no Novo Testamento, trazendo essas boas novas para toda a humanidade. Trazendo para nós, olha só, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Jesus Cristo é um mistério de Deus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e exclusivo Salvador, recebemos esse mistério de Deus, nós adquirimos toda essa plenitude da inteligência, nós conhecemos e tomamos posse de todos os tesouros da sabedoria e da ciência que estão em Cristo Jesus. A palavra nos diz, lá em 1 Coríntios,
E nós vamos ver aqui 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 6 ao 16. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem os príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, ao qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Veja bem, estava tudo em oculto, Jesus Cristo estava em oculto, esse grande mistério, Jesus Cristo, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Se o homem soubesse que Jesus Cristo era o próprio Deus, ele não iria crucificar a Jesus Cristo. No versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O mistério, aquilo que está oculto, Deus revela somente para aqueles que o amam verdadeiramente. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda que as profundezas de Deus. Olha só, repito, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Deus nos revela as suas profundezas através do seu Espírito. Então não adianta, amados, a teologia, o homem não vai entender isso. A teologia, o homem vai ficar somente nas escritas. Ele vai querer colocar a sua sabedoria, mas quem tem o Espírito Santo de Deus, para quem é espiritual, entende a revelação de Deus e entende a sua palavra, porque a palavra diz que Deus é Espírito. No versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, a sua graça, a sua salvação, o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, o seu Espírito Santo, as suas revelações através da sua palavra, que se torna viva e eficaz para nós, para que pudéssemos entender que esse mistério dos séculos, que é Jesus Cristo, que Deus não a revelou antes, porque o homem não iria entender, e ainda o homem não continua entendendo, mas Deus não revelou antes, porque deixou Jesus guardado para o momento certo, para ele vir revelar a Jesus como o mistério dos séculos, para salvar a humanidade, arrancar a humanidade das mãos do diabo, arrancar a humanidade das mãos da morte, quebrar esse arguilhão da morte, como Jesus fez. E a palavra continuando aqui, no versículo 13, as quais também falamos não com as palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem carnal não consegue, o homem natural não consegue entender a palavra de Deus, porque ele tem que ser espiritual, ele tem que ter o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo habitando dentro do seu coração, da sua alma, do seu espírito, na sua mente, porque aos olhos naturais, aos olhos carnais, tudo parece loucura. Muitas pessoas podem falar, mas como que Jesus Cristo estava oculto? Como que Jesus Cristo estava escondido? A palavra está mostrando para nós aqui verdadeiramente.
A própria palavra, por isso que Deus traz para mim e para vocês, através do Espírito Santo, capítulos e versículos para te mostrar a verdade. No versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém vai instruir a Deus. É Deus que vai nos instruir através do seu Espírito Santo. Mas nós temos a mente de Cristo. Eu e você temos que ter a mente do Senhor, meu irmão, minha irmã, para compreendermos tudo que Ele quer falar conosco. Em Efésios capítulo 1, no versículo 9, fala assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que quer dizer o seu consentimento que propusera em si mesmo. Deus, Ele vem revelar o seu mistério, que é Jesus Cristo, mas é a sua vontade, segundo o seu consentimento, para que nós possamos conhecer verdadeiramente o mistério dos séculos, que é Jesus Cristo. No versículo 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Aleluia! Deus, Ele só vai revelar esses mistérios para aqueles que Ele quer, sendo a sua vontade, somente a sua vontade. A palavra fala lá em Mateus capítulo 11, no versículo 11. Mateus capítulo 11, no versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aqui fica muito claro que Jesus Cristo realmente é o mistério guardado por Deus. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Somente Deus conhecia Jesus, somente Deus estava ali com o seu Filho unigênito, com o seu Filho amado, guardado, protegido. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Nós só conhecemos a Deus verdadeiramente através de Jesus Cristo, somente através dele. Efésios capítulo 3, no versículo 3 também, fala assim: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo, ele já coloca aqui que Jesus Cristo é o grande mistério de Deus, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Amados, naquela época, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, Deus o dava às pessoas, para algumas pessoas, não a todas as pessoas. Isso a palavra nos mostra lá no Antigo Testamento, em vários capítulos e versículos, como foi dado a sanção, o poder do Espírito Santo de Deus. Esse é um dos exemplos. Há pequenos homens também, que não foram grandes personagens da Bíblia, que Deus também deu o seu Espírito Santo a esses homens, mas não a todos. Mas agora, quando Jesus ele vem, ele dá sua vida por mim e por vocês, morre na cruz do Calvário,
vence a morte, vence o inferno, vence Satanás. E Jesus, ele deixa claro para toda a humanidade: eu terei que ir para que meu Pai envie o seu Consolador, para que ele possa continuar falando com todos, ensinando a todos aquilo que Jesus nos deixou, porque o próprio Espírito Santo é o próprio Espírito de Cristo que habita dentro de nós. Então, amados, a partir do Novo Testamento, a partir daí, Jesus, ele começa, aleluia, começa a morar dentro de mim e de vocês. E Paulo, ele fala que aí sim, agora no Novo Testamento, é manifestado a todas as pessoas que têm o seu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. No versículo 6, a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Olha só, as riquezas incompreensíveis, é imensurável as riquezas de Jesus Cristo que nós temos para a nossa vida, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Olha só, a palavra é clara. Estava oculto, Jesus estava oculto em Deus, sem ninguém conhecer, sem ninguém vê-lo, sem ninguém saber quem era Jesus, os anjos, serafins, demônios, ninguém. Jesus só se revelou verdadeiramente quando Deus o enviou aqui para a terra, para salvar a sua humanidade, a sua criação. No versículo 10, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Olha aqui, meu irmão, minha irmã, a revelação que Deus traz para nós, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida nos principados e potestades no céu. Nem no céu sabia quem era Jesus, nem no céu conheciam o Filho de Deus, mas ele se manifestou no céu, ele se manifestou aqui na terra, ele se manifestou no inferno, ele se manifestou no universo inteiro, mostrando que ele é o Filho unigênito, o Filho amado, o nosso Jesus, nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A palavra fala em Efésios capítulo 6, no versículo 19, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Quando nós abrimos a nossa boca, nós temos que mostrar verdadeiramente qual é o mistério do Evangelho, que é Jesus Cristo, fazer notório isso. Olha que tremendo. Olha o que a palavra fala aqui para mim e para vocês, lá em Romanos capítulo 16, no versículo 25 e 27, fala assim, do 25 ao 27, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno e de todas as nações, para a obediência da fé. Olha, ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre, amém? Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, meu irmão, minha irmã, para nos abençoar com essa riqueza maravilhosa que é Jesus Cristo. Olha o que a palavra fala, e aqui você vai entender mais grandemente, lá em
Colossenses, capítulo 1. Vamos lá, folhando aqui, meu irmão, minha irmã, coisa linda, a Bíblia, a palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, no versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Deus nos tirou, amados, das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho e amor, em quem temos a redenção, o resgate da salvação pelo seu sangue. O sangue de Cristo nos salvou, nos resgatou, a saber, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, o qual Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito de todos os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Todas as coisas estão na terra como as que estão no céu. Aleluia. Amados, a palavra fala, Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Apocalipse capítulo 20, versículo 13, Jesus, ele diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus Cristo é o maior mistério do Evangelho, da Bíblia. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Filho do Pai. Jesus Cristo é o grande mistério do século dos séculos. Então aceite, honre ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo foi feito por Ele e para Ele, sem Ele nada existiria, como nós lemos aqui. Ele é antes de tudo. Ele é o começo e é o fim. Aceite Ele, para que você possa ter uma vida eterna com Ele lá no céu. Jesus está voltando, está às portas. Então agora declare assim comigo essas palavras: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador. Senhor Jesus Cristo, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como filho legítimo e unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos. A partir de agora você entendeu o grande mistério do Evangelho, da Bíblia, da Palavra de Deus. Jesus Cristo, Ele é um mistério que estava oculto no século dos séculos e foi revelado a nós. Jesus está às portas, fique firme com Ele. Fique, como Paulo falou, cruze a linha de chegada, para que você possa salvar a sua alma, em nome de Jesus. Eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus. Que você possa se inscrever no nosso canal do youtube.com/Igreja da Aliança com Deus, e que Deus abençoe a todos, e até o próximo podcast, em nome de Jesus.